seguir a nossa matéria de apresentar candidatos, os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo, definindo os principais candidatos como aqueles que mais se destacam nas pesquisas do Institutos Especializados de Opinião Pública. Anunciamos também, aqui está conosco, hoje o senhor João Dória, que é a grande surpresa desta eleição, porque ele nem se imaginava que ele estaria com sucesso disputando a Prefeitura de São Paulo. Companheiro Tiago Berrache. Tudo bem. Candidato, bom dia. Muito obrigado Thiago. pela sua atenção. Bom dia, Joseval. Bom dia. Antônio Vila, Vera, bom dia. Bom, para cumprir a lei eleitoral, a gente tem que dizer que na última segunda-feira estivemos com o Fernando Haddad do PT, ontem Marta Suplicy do PMDB, hoje João Dória Júnior do PSDB, amanhã Major Olímpio do Solidariedade, na sexta Luiz Erundina do PSOL e na segunda-feira, fechando essa série de entrevistas, Celso Russomano do PRB. São 40 minutos contados a partir de agora. Candidato, o senhor é um empresário bem-sucedido, nós conhecemos muito seu trabalho, no LIDE principalmente. A grande questão é essa imagem do senhor. O senhor acha que, de uma certa maneira, o senhor se afasta um pouco da periferia e esse é o grande desafio, se tornar conhecido na periferia de São Paulo? O desafio existe. Mais uma vez, bom dia. O desafio existe e é fato. Mas, sendo o novo, eu tenho sido muito bem recebido, Tiago, na periferia de São Paulo. Eu ontem celebrei 222 visitas à periferia desde agosto do ano passado, lembrando que eu disputei as prévias do PSDB. Então, tenho sido muito frequente na periferia. E a aceitação é boa. A população, de certa maneira, até com uma dose de injustiça, Joseval, tem um afastamento em relação aos políticos. É perceptível que a população não quer o político. Não acho isso justo, porque coloca bons e maus dentro da mesma panela. Mas gosta do novo, gosta do discurso novo, gosta daquele que não é político. Eu não me apresento como político, aliás, não sou político, eu sou um administrador, sou empresário, sou um gestor, embora respeito os políticos, até porque sou filho de um. Meu pai foi deputado federal, caçado pelo golpe de 64, exilado pela ditadura militar, mas eu sou novo, eu me apresento como administrador, como gestor. E isso tem funcionado bem, a população tem aceito bem, mas é sempre um desafio, está muito presente, gastar sola de sapato, Thiago. Candidato, gastar sola de sapato. Bom dia, candidato. Bom dia, justamente sobre essa questão do novo, eu vindo ontem para cá, alguém comentando com o pessoal, me disseram o seguinte, que leram no jornal no final de semana, no jornal paulistano, uma informação que em Campos do Jordão, o senhor teria comprado terrenos vizinhos à casa que o senhor tem lá e se apropriado de terra pública. Aí essa pessoa me disse assim, quer dizer que o João Dória é o Guilherme Boulos dos ricos? Quer dizer, eu queria justamente saber do senhor o seguinte, como é que é? Será que o senhor é a versão, é a outra face da moeda? Quer dizer, nós temos o Guilherme Boulos supostamente dos pobres, e o senhor seria o Guilherme Boulos dos ricos? Olha, Vila, primeiro obrigado pela pergunta, ajuda a esclarecer, mas agradeço a comparação, mas eu declino, não tem nada a ver com Guilherme Boulos. Isso foi um fato, eu já explicamos até isso. Nós temos uma propriedade grande em Campos do Jordão, e tínhamos uma viela sanitária vizinha ao nosso terreno. Na gestão da prefeitura anterior, nós fizemos um acordo de desafetação onerosa. Aliás, a prefeitura fez isso com vários proprietários de terrenos onde haviam vielas sanitárias. Campos do Jordão foi, no passado, um destino médico para as pessoas que iam curar tuberculose. E várias vielas sanitárias foram estabelecidas no plano diretor da cidade. Mas com o tempo não foram utilizadas e muitas entraram em erosão. Essa viela sanitária do lado da nossa casa é um terreno de 16 mil metros quadrados, tem 400 metros. É uma nesga de terreno. A prefeitura anterior propôs e nós aceitamos fazer a desafetação, a prefeitura propôs e nós aceitamos pagar pela viela. Em vez de fazer o pagamento em dinheiro, pagamos em um serviço. A prefeitura sugeriu que nós comprássemos um grupo gerador para o pronto-socorro municipal de Campos do Jordão. E assim fizemos. Aliás, este grupo gerador, Joseval, custou 3,5 vezes mais do que o valor da desafetação de 400 metros numa área rural em Campos do Jordão. E mais a instalação. Fizemos, está lá, ajuda até hoje o pronto-socorro a funcionar 24 horas por dia em qualquer situação de falta de energia. Porém, a prefeita anterior teve um descuido e não homologou isso na Câmara Municipal. E nós solicitamos agora, na atual gestão, que a Prefeitura recoloque o assunto na Câmara Municipal para autorizar esta desafetação. Portanto, está sub júdice. O assunto não está decidido, não houve decisão, não houve transitado em julgado. Eu li essa matéria, só falta a homologação da Câmara. Da Câmara Municipal. Realmente tudo está, inclusive na internet. Nós cumprimos o nosso papel, fizemos o que tínhamos que fazer. Candidato, o senhor usa como um atributo o fato de não ser político, se referiu inclusive a isso agora mesmo. Mas o governador Geraldo Alckmin, para montar uma aliança, para ajudar a montar uma aliança de três
13 partidos que suportam a sua candidatura, ofereceu cargos no governo do estado, secretarias para alguns partidos, como o PP. O PV pode assumir a Secretaria da Cultura tão logo passe a eleição. Eu queria saber, não é entrar na política usando um expediente da velha política? O senhor não acha que esse tipo de expediente de lotear o governo por partidos levou a incidentes, por exemplo, como o mensalão? Como é que o senhor pretende montar a sua equipe, tendo em vista tantos partidos, e como o senhor vê o fato desses partidos terem embarcado no governo do estado para apoiar a sua candidatura? Boa pergunta, porque permite esclarecimento. Primeiro, todos os partidos que hoje participam do governo e estão coligados a nós, é uma aliança de 12 partidos, somos 13 partidos, compondo, aliás, a maior aliança desta eleição. O senhor usa o 13 também? Eu não gosto muito desse número, eu falo 12 mais 1, eu prefiro. Mas esses partidos já fazem parte do governo, já atuavam no governo. O próprio PV que você se referiu, o Partido Verde, já fazia parte da base aliada do governo. Fazer parte da base aliada faz parte do jogo político, é normal. Isso tem no governo federal, estadual, municipal, no Brasil e fora do Brasil. Portanto, não houve uma mudança na política do governo do estado. Pode ter havido mudanças, como é comum e é razoável também, de nomes. Sai o A, entra o B, sai o C, entra o D. Mas os partidos coligados funcionam já e operam dentro do governo do estado. Inclusive partidos que hoje disputam conosco. O PRB e o Solidariedade, que disputam conosco. O Solidariedade com o Major Olímpio, que é candidato, um bom candidato, diga-se de passagem. O PRB com o Russomano fazem parte também da base aliada do governo Geraldo Alckmin. Se houvesse ali uma intenção deliberada em prol do candidato, eles não estariam fazendo mais parte dessa base aliada. Teríamos outros partidos fazendo parte dela. E do ponto de vista da nossa gestão, Vera, quero dar um exemplo a você. Você vai se lembrar que a última chapa pura para prefeito em São Paulo foi em 1992, com Walter Feldman, Fábio Feldman e Walter Feldman. Depois disso... Puríssima nesse caso. Pois é, puríssima, né? Embora não sejam parentes diretos, mas puríssima. Duas boas pessoas. Mas agora nós temos chapa pura. Bruno Covas é o meu vice, então nós temos 2 PSDBistas disputando. E eu lembro sempre, você como uma boa analista que sabe que o bem mais precioso numa campanha é a vice. Porque o vice você não demite, você vai com ele até o fim. A Dilma que o diga, né? Você vai com ele até o final. Nós não negociamos a vice. Uma demonstração clara de que nós queremos fazer uma gestão programática. E outra coisa que quero dizer a você, aos ouvintes internautas aqui da Jovem Pan, não teve negociação de cargo nenhum, nem de secretaria, nem das subprefeituras, que aliás nós vamos falar sobre isso, porque vão mudar, serão prefeituras regionais, nenhuma negociação e nem haverá. Indicações poderão existir, faz parte também do jogo político, mas partilha, não. João Dória, eu li que você vai privatizar o Anhembi, o Pacaembu, o Interlagos, me parece também que corredor de ônibus. Você vai privatizar o que mais? Bom, é oportunidade também para esclarecer, José Val. O Anhembi e Interlagos, eu vou me referir na sequência, serão privatizados sim. O Pacaembu será uma concessão por tempo determinado. Aliás, estive lá ontem, fui visitar o Pacaembu, fui ao Museu do Futebol já pela 3ª vez, recomendo inclusive aos internautas e ouvintes que visitem o Museu do Futebol no Pacaembu, administrado por uma OS, uma organização social vinculada à Fundação Roberto Marinho. E, aliás, esse é o exemplo que nós julgamos adequado. Aquilo também é uma concessão, é um processo de concessão por prazo determinado. A cada 5 anos é renovada a concessão para a exploração do Museu do Futebol. O Pacaembu será a mesma coisa. Continuará sendo o estádio municipal Paulo Machado de Carvalho, só vai ter futebol, nenhuma outra atividade além de futebol. O centro poliesportivo que fica logo atrás continuará a funcionar com acesso gratuito às pessoas. Agora, o estádio, ao ser concedido ao setor privado, alivia os cofres públicos de 19 milhões de reais por ano, que é o custo de manutenção do Pacaembu. Funcionários, segurança, manutenção, serviços, gramado, luz, etc., custa 19 milhões por ano. Você pode dizer, não é muito, mas é. Se você considerar que depois de 4 anos você tem quase 60 milhões de reais que podem estar destinados para a saúde e para a educação. E, além disso, um serviço concessionado opera melhor. Funciona, por exemplo, para oferecer banheiros. As mulheres não conseguem ir ao Pacaembu, pelo menos com dignidade. Os banheiros não atendem as mulheres. Banheiro químico, não vamos dizer que é exatamente algo que as mulheres apreciem. Nem nós apreciamos, quanto mais as mulheres. Acessibilidade. O estádio tem um problema para as pessoas com deficiência. Mesmo a imprensa, você viu ali como é ruim, como são ruins as instalações para a imprensa. E aí, com o setor privado, esse investimento será feito. O estádio continuará sendo o estádio municipal Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, o Museu do Futebol, as instalações melhoradas, ampliadas e modernizadas. Mas, João, desculpa, o estádio não é tombado?
Mas não vai mudar nada, você não muda a arquitetura. Não tem como reformar nada? Não, reforma você pode fazer, você não pode mudar a arquitetura, você não pode mudar a arquitetura, os traços arquitetônicos do estádio não precisam ser modificados. Agora, o nível de conforto, acessibilidade, funcionalidade, instalações de segurança, isso sim. Agora vamos para o foco AMB Interlagos. Vamos privatizar sim, vamos fazer aquilo, José, que o PT morre de medo de fazer. Ou então anunciou, porque o prefeito Fernando Haddad anunciou várias vezes que ia privatizar o AMB, não privatizou. Como, aliás, disse que ia fazer privatização da iluminação pública na cidade e não conseguiu fazer. Ele tem resistências dentro do próprio partido. Ele até pode ter tido boa vontade de querer fazer. Enfrentou tantas resistências que não conseguiu fazer. Vamos privatizar? Sim. O Autódromo de Interlagos, para poder esclarecer, Vera, representa a cada 4 anos 400 milhões de reais de despesa direta do município de São Paulo. A maior parte vai para as instalações e recuperação cada vez que temos Fórmula 1 aqui em São Paulo. Não faz sentido 400 milhões de reais de dinheiro público para a manutenção de um autódromo, quando ele pode ser privado, este mesmo investimento ser realizado pelo setor privado. Mas ele não arrecada nas corridas? Ele é deficitário. É deficitário. Pouquíssimo, ao contrário. A cidade, o município, a prefeitura subsidia a Fórmula 1. Eu não tenho nada contra a Fórmula 1, mas entendo que não é dinheiro público que tem que subsidiar um evento privado. É o setor privado. Estudos, Verinha, só para complementar, desculpa. Estudos indicam, isso pode mudar, mas indicam que de 4 a 5 bilhões de reais podem ser arrecadados com a privatização do Autódromo de Interlagos. Não vai deixar de ser autódromo, não vai deixar de ser cartódromo. A parte do parque público que lá existe será preservada, ampliada, melhorada, com vigilância, serviços e calçamento. E vamos ter também ali o maior centro de eventos ao ar livre do país e o segundo maior da América Latina, porque Interlagos também tem essa facilidade. O acesso é fácil e lá será um grande local de shows e espetáculos. Candidato, o prefeito Fernando Haddad tem usado essas suas propostas de privatização para dizer que o senhor está trazendo um viés empresarial para uma cidade como São Paulo, que é desigual do ponto de vista social e que necessita ainda da intervenção do Estado em áreas onde ela é mais desigual. Esse viés muito privatizante combina com as necessidades de um gestor de uma cidade como São Paulo? O senhor acha que São Paulo está preparada para isso e não corre o risco de haver uma especulação imobiliária, de haver de haver uma deturpação disso? Nenhuma, Vera. Ao contrário, eu sou diferente do Fernando Haddad. Eu tenho convicções diferentes das dele. Por isso é que ele é mal avaliado como prefeito. Eu quero ser eleito e sair bem avaliado. Temos diferenças, essa diferença é muito clara. Eu acredito no valor do setor privado e acredito que o Estado tem que estar presente onde ele é essencial. Autódromo, centro de convenções, isso não é responsabilidade do Estado, o setor privado faz melhor. E é isso mesmo que nós queremos fazer. Eu quero ser um gestor eficiente, um gestor honesto, um gestor moderno, que a cidade precisa de modernidade. Aquilo que o PT, infelizmente, Vera, não sabe fazer. Falando em modernidade, falando em modernidade, não é um atraso o senhor buscar uma aliança com o Partido Progressista do Paulo Maluf? Lembrar que há 4 anos atrás, Paulo Maluf ungiu na sua casa, na casa de Paulo Maluf, o candidato Fernando Haddad, ao lado de Lula. Quer dizer, 2 criminosos, Lula e Maluf, criminosos, em qualquer país sério eles estariam presos em regime fechado. Eu sugiro até presidente Bernardes, por exemplo, seria ótimo. Tenho dó só do Marcola, porque não seria fácil conviver com Maluf e Lula na mesma prisão. Agora, 4 anos depois, o mesmo partido está apoiando o senhor. Não teve a foto, porque o Maluf na época exigiu a foto tal. Não tem a foto. Como é que o senhor explica? Como é possível ser novo quando está vinculado ao Partido Progressista do criminoso Paulo Maluf? Olha, o PP com o qual nós fizemos o acordo, e não temos nenhum problema de reafirmar essa convicção, Vila. Não é o PP do Paulo Maluf, é o PP do Guilherme Mussi, é um outro PP. É um pessoal jovem que hoje administra o partido em São Paulo com muita convicção. O Olim, o delegado Olim também é um deputado estadual que eu tenho enorme respeito. São essas pessoas hoje que comandam o PP. Eu não quero desrespeitar aqui a figura, principalmente a idade do Paulo Maluf. Nenhuma identidade. Mas ladrão não tem idade. Para mim o ladrão pode ter um ano tem ou 70. Pena em qualquer circunstância. Ele é ladrão, ele era para estar preso. Tá? Inclusive roubou a prefeitura, né? Na Avenida Água Espraiada, que é a avenida mais cara da história do mundo. Tal, né? Quem abraçou ele é ladrão, Paulo Maluf foi Lula e exatamente Fernando Haddad. Eu não abraço Paulo Maluf.
Candidato, o senhor, a nova lei eleitoral faz restrições a doações de empresas e permite doação de pessoa física, inclusive doação própria. O senhor colocou R$1.200.000 em recursos próprios na própria campanha. Isso não cria aí uma distorção, não cria uma vantagem pelo fato de o senhor ter um patrimônio, ter possibilidade, que é permitido, é legal, mas ter possibilidade de colocar na própria campanha um valor maior do que os seus adversários? Vera, uma boa pergunta. Aliás, pergunta que devia ser dirigida ao Superior Tribunal Eleitoral. É a regra. A regra foi feita assim. Eu não concordo com ela. Eu estou de acordo com você que a regra não é boa. Ela é injusta, mas é essa a regra que foi colocada. Acredito até que nesta eleição, Tiago, sirva de modelo para que futuramente o Superior Tribunal Eleitoral modifique isso. Porque não faz sentido você permitir que um candidato, eu ou qualquer outro, possa usar 100% do seu patrimônio público, sendo e a pessoa física não pode. Pessoa física, 10%. É 10% da sua declaração do faturamento. Do ano e o senhor não tem anterior. limite. O senhor pode doar para o candidato João Dória 100%. Até o limite estabelecido, há um limite sim, que é de 40, se não me engano, é 45,6 milhões, que é o limite ao teto estabelecido pelo tribunal. E como o empresário tribunal. João Dória justifica esse investimento? Se o senhor tivesse que justificar para o board de uma empresa o investimento de R$1.200.000 numa campanha política, por quê? Vera, é uma boa pergunta, só que eu não tenho board, eu sou dono de 100% das minhas empresas, né? As nossas 7 empresas, eu não tenho sócios. Se tivesse, certamente não poderia fazer o que eu tenho feito. Eu tenho um bom patrimônio, trabalhei 45 anos da minha vida, você conhece a minha história. Eu consegui fazer um bom patrimônio e estou decidido a fazer um investimento dentro do que a lei faculta, embora eu reconheça como você que não é a melhor alternativa. Alguém que tem mais posses nessa circunstância tem mais oportunidade do que os que não têm. Eu não considero isso justo. Ainda que isso me beneficie, entendo que não é uma medida correta e acho que o tribunal deveria reavaliar isso para as próximas eleições. O candidato, antes de chamar a pergunta do ouvinte, eu tenho uma dúvida em relação à sua propaganda. O senhor fala em usar hospitais privados durante a madrugada. A gente sabe, por exemplo, hospitais como não Sírio, só na madrugada, Libanês... à noite. Então, os hospitais como o Sírio-Libanês são hospitais que, mesmo de madrugada, ficam abarrotados. Quem que vai pagar essa conta? Como a prefeitura pagaria esses hospitais privados? Tiago, ótima pergunta, porque permite um esclarecimento do que nós estamos chamando da realização destes exames no horário noturno. Os exames serão das 8 da noite às 8 da manhã, não necessariamente de madrugada. E vamos baixar consideravelmente, aliás, o objetivo é zerar. Há mais de 100 mil pessoas, Tiago, esperando por exames nas unidades públicas de saúde da Prefeitura de São Paulo. Isso é desumano. Pessoas que pegam a senha, que aliás vão de madrugada. Façam uma verificação. Fila para senha. A fila para senha começa às 4 horas da manhã. Só o prefeito Fernando Haddad que não enxerga isso. Mas a população da periferia, os que estão nos assistindo, nos ouvindo agora, sabem do que eu estou falando. Zona Leste, Zona Sul e o extremo da Zona Norte ficam na porta das UBSs, dos pronto-socorros e dos hospitais públicos municipais esperando a senha. Senha não é o exame. Senha é para você saber quando será o seu exame. Normalmente, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos para fazer o exame. Isso não é justo. Isso é desumano. Você imaginar que alguém que está padecendo precisa fazer o exame, Joseval, para ter o diagnóstico correto, para ter o tratamento, leva 1 ano, 1 ano e meio para conseguir fazer o exame? O que é isso? Sim, mas a vamos usar a rede privada. Quem é que paga isso? A prefeitura, evidentemente. Você sabe qual é o orçamento da prefeitura para a saúde? Este ano, 9,4 bilhões, 9 bilhões e 400 milhões de reais. É muito dinheiro. O senhor vai ser cobrado por isso caso eleito, hein? Não, eu não tenho nenhum problema. Nós o que eu vamos fazer afirmo, marcação eu faço. cerrada, vamos dizer. No dia Pode fazer, porque é assim que eu quero ser um bom gestor. Porque é o marcação seguinte, cerrada. Homem a homem, como na velha marcação italiana. Agora, veja o seguinte, é uma promessa que para cumprir numa cidade que tem numa dívida fabulosa que tem em São Paulo e um orçamento tão engessado, e é uma questão dessa que envolve, por exemplo, como disse o Tiago, os hospitais privados que vão cobrar, claro, o seu custo, evidentemente, para colocar isso em prática e zerar esse déficit não é fácil, é uma promessa. Já vou cancelar meu plano. Você é um privilegiado. Não, Vila, deixa eu falar sobre marcação. Sim. Primeiro, é um direito e o prefeito tem que ser cobrado mesmo, não tem moleza. Aliás, eu vou começar trabalhando em muito a partir do primeiro dia, 1º de janeiro. Você me conhece, eu não sou Jaiminho não, trabalho e duro, acordo cedo, durmo tarde, construí a minha vida trabalhando duramente, vou seguir nesse mesmo ritmo à frente da Prefeitura de São Paulo. Vamos zerar em 1 ano nós vamos zerar essa fila de 100 mil e utilizando a rede privada, não vamos usar nem o Einstein nem o Sírio-Libanês, como lembrou ali o Tiago, ele fez só a menção, né? A observação. Há mais de 40 hospitais privados que de noite
tem uma queda sensível. Os seus equipamentos, os equipamentos de tomografia, radiologia, os técnicos estão lá, operam 24 horas por dia. Então já tem o custo. A prefeitura vai contratar esses horários pagando muito menos do que se nós tivéssemos que implantar, comprar equipamentos, contratar pessoas, treinar pessoas para isso. É gestão, Vila. Ser um bom gestor. Isso eu sei fazer. E é exatamente isso que eu vou fazer na Prefeitura de São Paulo. Bom, lembrando que a nossa entrevista está sendo transmitida também ao vivo por imagens, pelo YouTube, pelo Facebook e, claro, pelo site da Jovem Pan. Aliás, a equipe do site da Jovem Pan foi a sua escolher perguntas para o candidato. Eu sou Ian, eu vim do Rio de Janeiro, né? Tô morando em São Paulo há 2 anos. Eu gosto muito da cidade, acho que muitas coisas funcionam, mas algumas coisas têm que melhorar, como a limpeza urbana. Eu acho a cidade muito bonita, porém muito suja. Queria saber de você, prefeito, que vem por aí, o que você vai fazer para mudar isso? Pergunta sobre a zeladoria da cidade. Concordo plenamente com você. É um lixo. A zeladoria não existe. Vai terceirizar o lixo. As prefeituras, nós vamos otimizar, melhorar a qualidade da zeladoria urbana. É uma vergonha. É vergonhoso o que acontece. A cidade está imunda, está pichada, está maltratada, maltrapilha, e os contratos que a prefeitura tem com as empresas que deveriam fazer esse trabalho não são bem feitos. E as subprefeituras não funcionam bem. Elas foram sucateadas. Aliás, isso já foi discutido aqui. Até nos meus antecessores aqui, essa questão já foi colocada. Vamos melhorar a zeladoria urbana com as prefeituras regionais. Primeiro vamos acabar com esse negócio de subprefeitura, suborçamento, subbairro, subpovo. Acabar. Agora é prefeito e prefeita regional. Vão ser empoderados, vão ter recursos que, aliás, a prefeitura, na gestão Haddad, concentrou nos gabinetes lá do Palácio do Anhangabaú, com medo, porque fez o partilhamento das subprefeituras, não deixou de... O senhor não vai partilhar? De jeito nenhum. Gente eficiente e ficha limpa, Vila. E outra coisa, tem que ser residente no bairro, tem que morar no bairro, porque ele vai olhar nos olhos das pessoas, dos seus vizinhos, enquanto for gestor, como prefeito ou prefeita, e depois também. Então não vamos importar ninguém, nem de outras cidades, nem de outros bairros. Gestão eficiente. O então prefeito José Serra, do seu partido, importou do interior, inclusive, subprefeitos. O senhor acha que ele errou? Não, foi um outro momento. Assim como o Kassab colocou coronéis. Cada um fez aquilo que tinha que fazer, ou entendia que tinha que fazer, no seu momento. Neste momento, nós vamos ter uma outra conduta. João Dória, ontem eu fiz uma pergunta a seu respeito para a Marta Suplicy, que esteve aqui, e ela falou uma frase que eu fiquei pensando. Porque você é um grande negociante, um gestor, como você fala, você transforma tudo fácil, com passes de mágica de um homem que é gestor. Mas a Marta falou, ele está confundindo a vida pública com a gestão de uma empresa. Você falou do lixo, por exemplo. Vai gerir e tal, não sei o que, resolvido. Mas na verdade não é assim. Para você abrir um lixão, o que você tem de órgão público de defesa da natureza que proíbe esse lixão, ou então exige largos estudos para permitir que um caminhão de lixo ali deposite o lixo, é um negócio que a sua gestão vai entravar aí. E não é só. Tem o lixo medicinal. As agulhas de injeção têm que ser depositadas em locais especialíssimos, que não basta você num passe de mágica resolver. Como é que você vai fazer isso? Não é passe de mágica. Gestão resolve? É passe de gestão. Olha. É diferente, é passe de gestão. O que falta na cidade é gestão, Joseval. Inclusive nessa área do lixo. Eu entendi a sua pergunta, mas são coisas distintas. A manutenção, a zeladoria urbana da cidade é ruim. As subprefeituras não funcionam bem. Salvo uma outra exceção, na média é um péssimo serviço. Aliás, só andar pela cidade de São Paulo você vê sujeira nas ruas, bueiros entupidos, falta de tratamento nos jardins, nos canteiros, nos parques, pichação para todo lado. É visível, não precisa nem ser especialista e mergulhar fundo. Só andar pela cidade de dia ou de noite, você vê como a cidade está maltratada. A questão do lixo precisa ter uma visão diferente. O lixo é gerador de receita e não de despesa, não é gerador de problema, é gerador de soluções. Hoje a visão moderna do lixo é gerador de receitas, porque ele pode ser reciclado, pode ser administrado corretamente, inclusive como gerador de receita para a cidade, volto a repetir. Então é uma gestão diferenciada nesta área que vai permitir que o lixo médico, o lixo orgânico, as reciclagens possam ser colocadas em prática de forma moderna e eficiente. A própria Prefeitura de São Paulo inaugurou uma usina de reciclagem que tem um uso de 40%. 60% não é utilizado, porque a Prefeitura não estimula a separação do lixo. Você mesmo poderia estar no seu edifício, contribuindo no seu condomínio para a separação do lixo, com a certeza de que o lixo separado vai ter uma finalidade específica.
Hoje, os poucos que fazem isso não têm nenhuma certeza, nenhuma segurança de que o lixo, quando você faz a separação do orgânico e não orgânico, vai ter uma finalidade específica. Se eles não misturam tudo de novo. O sentimento das pessoas é esse. Não falo. Candidato, eu perguntei agora há pouco do ministro José Serra e do modelo que ele implementou na subprefeitura, o senhor saiu um pouco pela tangente, mas o fato é, existe uma divisão interna no PSDB que foi muito visível na prévia, levou inclusive a que o então pré-candidato André Matarazzo deixasse o partido, ele hoje é vice da ex-prefeita Marta Suplicy pelo PSD, e isso deixou algumas marcas. O ministro José Serra, por exemplo, ainda não entrou na sua campanha, não gravou. Eu queria saber, essa ala do PSDB ligada a José Serra e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, eles vão entrar na sua campanha? Eles apoiam a sua candidatura? Como é que está essa questão interna no PSDB? Vera, tudo a seu tempo. Nós estamos somando forças. Eu queria lembrar, inclusive, quem fez um belíssimo discurso na nossa convenção foi o Aloysio Nunes, senador Aloysio Nunes, uma figura exemplar, tenho uma enorme admiração por ele. Apoiou o André Matarazzo, aliás, foi um dos seus maiores e mais fortes apoiadores, e foi lá na nossa convenção, fez um discurso muito positivo, construtivo e integrador. O próprio senador José Aníbal, que até foi bastante duro conosco durante as prévias, mas eu mantenho a minha admiração e o meu respeito por ele, hoje está integrado dentro do partido. O presidente Fernando Henrique Cardoso já disse que vai gravar o seu depoimento para o horário eleitoral a seu tempo, como ele diz. Eu tenho um enorme respeito, aliás, uma das figuras mais emblemáticas da política brasileira em todos os tempos, chama-se Fernando Henrique Cardoso. E tenho respeito também pelo senador, agora ministro José Serra. Quem sabe, ao seu tempo, ele também se manifestará. Não há necessidade de fazer pressão sobre eles. O tempo ajuda essa cristalização e a unidade partidária como um todo, sempre sob a liderança de Geraldo Alckmin, que é o maior eleitor deste estado dentro do PSDB. É justamente essa questão do maior eleitor. A impressão que dá, e durante a campanha e todos os debates no interior do próprio PSDB, que o senhor seria um candidato do bolso do governador. E isso estaria tão explícito que até no seu slogan Acelera São Paulo, é um slogan usado pelo governo estadual no início da gestão. O senhor sabia que esse Acelera São Paulo tinha sido usado pelo governo Alckmin e que o senhor é candidato do bolso do governador? Eu gosto do Vila porque ele acelera mesmo, é acelerador, por isso que é torcedor do Peixe. Nenhuma correlação a esse programa, eu nem sabia que existia esse programa, e aliás, perdão, nós usamos esse slogan, essa chamada, desde agosto do ano passado. Só agora, recentemente, foi levantado por uma das campanhas de um adversário esse tema. Isso é irrelevante. Realmente pode ser acelerar São Paulo. Foi tão irrelevante que ninguém nem lembrava. Se fosse uma campanha importante, significativa, podia até criar essa associação e ela realmente não seria positiva. Como ela não teve nenhum efeito, consequentemente, o fato de usar o Acelera São Paulo, e esse símbolo aqui, que é o nosso, contra o devagar quase parando do Fernando Haddad da Prefeitura, vai com o João Dória acelerando. Não tem nada a ver com aquela campanha anterior. E eu tenho muito orgulho dessa relação com o Geraldo Alckmin. Queria aproveitar para registrar aqui um homem de bem, honesto, sincero, bom gestor, 4 vezes governador do estado de São Paulo. Porém, não é infalível, aliás, não há infalível dentro da política, como não há infalível no jornalismo, na vida privada. Todas as pessoas podem cometer seus erros, mas é um homem digno, honesto, e eu tenho muito orgulho da sua amizade. Porém, aqui na cidade, a gestão do governador não é assim tão bem avaliada. Ele tem índices idênticos, segundo o último Datafolha agora de agosto, de rejeição e de aprovação. 31% de ótimo e bom, 31% de ruim e péssimo. Ele é um bom padrinho e o senhor tem prometido replicar aí algumas coisas do governo dele, como o poupa-tempo e também a rede estadual. O senhor acha que a rede estadual de saúde, no caso, é boa, é tão melhor assim que da prefeitura, que para ser usada como uma promessa de campanha, candidato? Vera, sim. Primeiro, ele é um bom político e um bom gestor. Comete suas falhas, como nós todos podemos cometer, mas acerta muito mais e tem posturas corretas, e isso nos permite fazer boas parcerias. Estamos propondo fortalecer parcerias, algumas até que já existem, diga de passagem, entre a prefeitura atual, na gestão Fernando Haddad, e na gestão Geraldo Alckmin. Aliás, eu diria republicanamente. O que nós vamos fazer é intensificar esse programa, sobretudo na área da saúde, e usar o padrão poupa-tempo que você colocou, que é um programa do governo do estado de São Paulo. Você que está nos assistindo, nos acompanhando aqui pela Jovem Pan, certamente já utilizou o serviço poupa-tempo e foi bem atendido. Provavelmente você tem um índice de reconhecimento de que esse é um padrão de serviço público de alta qualidade. E é exatamente esse o padrão que nós vamos adotar, Vera, na gestão pública da Prefeitura de São Paulo. É o padrão poupa-tempo, eficiência, presteza e bons serviços à população. Vamos, inclusive, aproveitando a oportunidade,
vamos implantar ao longo de 12 meses, nas 32 prefeituras regionais, o poupa-tempo municipal. Estruturas menores, mas que vão funcionar nas prefeituras regionais. Hoje o mundo digital já não exige instalações tão grandes como aquelas originalmente de 20 anos, 25, 30 anos, como na origem do poupa-tempo, lá atrás, com o Mário Covas como governador do estado de São Paulo. Candidato, muitos ouvintes perguntando sobre ciclovia, ciclofaixa, fechamento da Paulista aos domingos e uma possível reversão do limite de velocidade das marginais, mas antes tem uma pergunta de um ouvinte falando justamente sobre a mobilidade urbana, com imagens também aqui na Jovem Pan. Então, eu queria fazer uma pergunta para o futuro prefeito, né, que o que ele pode fazer em relação ao transporte público, né, que tá muito difícil, né, tá complicado de você vir trabalhar hoje, você não tem um conforto, né. Você acha que os corredores ajudaram a melhorar nos últimos anos a mobilidade, candidato? Eu li que você vai privatizar corredor ou eu li errado? Já vou explicar. Não, essa coisa da privatização a gente tem que se explicar sempre 2, 3 vezes para que as pessoas compreendam bem. Primeiro, Zé Luiz, a minha resposta a você e também ao Tiago. A área de transporte público melhorou, mas tem que melhorar muito mais. Os corredores, as faixas exclusivas, são bons programas. Eu, republicanamente, compreendo isso, mas podem melhorar e nós vamos melhorar. E respondendo a você, Joseval, os corredores exclusivos de ônibus vão ter exclusivamente o uso de ônibus articulados e biarticulados. São aqueles ônibus maiores. Um ônibus normal, Joseval, transporta cerca de 70 passageiros. Um ônibus articulado, 150. Um biarticulado pode transportar até 250 passageiros. Nós vamos tornar obrigatório nestes corredores exclusivamente o uso destes ônibus, que transportam mais pessoas num tempo menor, para que as pessoas cheguem mais rápido ao trabalho e retornem mais rápido às suas casas, Tiago. Esses ônibus obrigatoriamente deverão ter acessibilidade para pessoas com deficiência, obrigatoriamente ar-condicionado, Wi-Fi gratuito dentro dos ônibus e GPS. E o sistema de GPS em forma de aplicativo, você que usa bastante o celular, você na sua casa, antes de sair, com este aplicativo já vai saber o horário que passa o ônibus, no ponto que você está acostumado ou no terminal que você usa. Isso aí usa. é Londres, né? Não, é São Paulo. Este aplicativo até já existe, é que ele é pouco utilizado. O horário exclusivo. E como a privatização, candidato João? Como é que entra e aí, o empresário? Não é privatização. E que exemplo o senhor tem? Quer dizer, como é que entra, desculpe interrompê-lo, mas onde é que o senhor vai faturar? Como é que entra o empresário e que comparação teria? Eu vi falar, não sei se eu estou enganado com Curitiba, mas Curitiba é um ovinho, né? Curitiba é Vila Maria, né? Comparado a São Paulo em termos de tamanho. Ganhou fama recentemente. Você, inclusive, estimula muito. E por outras razões também. Mas como é que concretamente, como é que vai entrar a iniciativa privada no corredor de ônibus? Bom, entra primeiro com a concessão que nós vamos fazer para que os corredores possam ser explorados tecnologicamente. Para melhorar a tecnologia, primeiro, todos os ônibus, Joseval, terão GPS. Porque aí você tem via satélite o acompanhamento desses ônibus e a informação... Será uma empresa de ônibus privada que ganhará concessão, é isso? Uma empresa, pode ser de ônibus, pode ser um consórcio, pode ser uma outra empresa. Isto, primeiro, não vai criar nenhum ônus para o usuário, nenhum centavo, ao contrário, vai facilitar o seu transporte. Nós vamos ter as estações BRT nas linhas diretas, naquelas linhas exclusivas, como aliás tem em Curitiba, como tem em Belo Horizonte. Mas também. Onde que o empresário ganha? Se não tem aumento na tarifa e se não pode pôr propaganda por causa da lei Cidade Limpa? E o senhor é a favor da propaganda falando nisso nos corredores? Eu vi alguma também no meio da campanha, alguma coisa assim. Conversa, mas não precisa. Eu sou a favor da lei Cidade Limpa. Sei. Então o senhor não altera a lei Cidade Limpa, peguei não, né? emprestado aqui o celular do José Val. Não mostra não, que ele é de 1910. Não vou mostrar aqui, não vou mostrar a marca, só aqui de costas. É aqui, Vera, sabe quantas pessoas podem acessar, consultando o transporte por dia, o celular? 3,5 milhões. 3 milhões e meio. Mas o aplicativo vai ser pago, então? Claro, não, ele tem publicidade, como todos os aplicativos, ou muitos aplicativos têm, e aí você tem a remuneração. Qualquer mídia, você que trabalha num grupo de mídia, aqui na Rádio Jovem Pan, que você tem 3,5 milhões de impactos, isso é muito, isso é uma mídia substantiva, importante. E aqui vem o resultado, Vila,
do aplicativo como resultado da concessão privada. Não precisa ter publicidade nas faixas, não precisa ter nada que mude a lei Cidade Limpa. É aqui que vem o Candidato, o senhor faz uma brincadeira. O senhor faz uma brincadeira que é bom morar na propaganda do PT, mas eu tô achando que morar na sua é quase morar em Matrix. Tá muito descompassado com a realidade da cidade. Eu convido você para morar na administração do João Dória. Vai ser melhor do que na propaganda do João Dória. Vai ser melhor que Blade Runner. Não, eu quero antes da Desculpe. Ciclovias imaginárias a gente responde na sequência. Eu quero que o senhor me fale sobre creche, que eu acho que é a pergunta que eu tenho feito para todos. O grande drama da mulher de São Paulo, principalmente a mulher solteira, que tem 2, 3 filhos de 3 pais diferentes, porque a família na periferia acabou, não é verdade? E não tem creche. Como é que o senhor vai privatizar ou resolver essa situação? Fala em parceria também. Não é privatizar de novo. O Joseval está muito privatista. Eu estou diante do homem, do cara. Não, aqui como disse o Barack Obama, o senhor é o cara. Vamos lá. Joseval. Obrigado. Olha, tem 103 mil crianças fora da creche. Esse é o número oficial. Isso aí. 103 mil, exatamente. Há suspeitas, Vila, de que esse número seja maior. Tem essa pegadinha de, olha, crianças inscritas que não estão na creche, não fazem parte dessa conta. Portanto, 103 mil mães, não é verdade? Não, crianças... Ou assemelhado. Ou assemelhado. Mães com 2 filhos. Sim. Mas vamos considerar esse número como um número oficial da prefeitura. É muito, 103 mil crianças. E, em tese, por óbvio, a cada mês aumenta o déficit, porque se não tem vaga, mais crianças de 0 a 3 anos vão ficando fora das creches. Isso não é positivo, isso é desumano até, porque essas crianças terão a única chance da educação, da nutrição e do atendimento médico preventivo de serem alguém na vida. Se elas não têm acesso à educação nesta faixa, já nascem condenadas a serem fracassadas na vida. Então nós temos que ter um programa, e esse programa será de terceirização. Aliás, a prefeitura já faz, só que faz mal. Faz pouco e faz mal. Deveria fazer com mais intensidade e com mais eficiência. O que nós vamos fazer? Para explicar de forma muito breve, e no próximo bloco eu volto, viu, Tiago, para falar das ciclovias, ciclofaixas, da Paulista também. Candidato. Mas no programa das creches, é fazer creches menores. Fazer a concessão para OS, organizações sociais, creches para 20, 40 e 60 crianças no máximo. São 3 classes de 20 crianças. Com mais creches menores, nós vamos conseguir atender na capilaridade mais famílias cujas crianças Esse estão fora padrão das quase de escola privada bilíngue. Faz sentido numa cidade com tanta criança quanto São Paulo? Faz muito mais sentido do que você construir creches. Custa muito dinheiro e leva muito tempo. Com áreas menores, você consegue fazer essa gestão mais eficiente e mais capilarizada. E outra coisa, até para anunciar para vocês aqui na Jovem Pan, os internautas e os que estão nos ouvindo, nós vamos incentivar nos terminais de ônibus, em princípio, que acabam de ser concessionados para o setor privado, que seja obrigatória a construção de creches ali pelos concessionários. E as OS é que vão administrar. Eu queria ver como fazer isso, porque como é que num terminal, vamos pegar da Cachoeirinha, vamos pegar a Zona Norte... Os terminais que serão construídos. A concessão foi feita agora pela prefeitura. Tá, porque não sei onde... Do jeito que está, não funciona mesmo. Não tem nem banheiro, como é que pode ter creche? Então, justamente com o Tiago, essa questão ciclofaixa, muito nos últimos anos, a ciclovia, ciclofaixa, limite de velocidade das marginais e os radares. E o fechamento que vive da Paulista, multando em cima das pontes, principalmente nas marginais. Bom, começar pela Paulista, então, em homenagem ao Vila e torcedor do peixe como ele é. Da Paulista, vamos manter. O programa é bom, porque nós vamos incentivar um pouco mais de atividades musicais, teatrais, sempre em pequena dimensão, como dizem aí no mundo dos shows, pocket shows, para dar um pouco mais de vida e atividade dentro da Paulista. Mas a ideia é boa e ela será preservada. Ciclovias e ciclofaixas. Não sou contra, sou a favor das ciclovias e das ciclofaixas. O que eu sou contra é ciclovia mal feita. Os excessos de custo e os excessos onde não deveria ter. Por exemplo, ciclovia em cima de calçada na periferia, Joseval, não faz o menor sentido. E ciclovias onde você não tem o ciclista, nem na mobilidade e nem no lazer, também não faz sentido. É gasto de dinheiro público só para fazer quilometragem de ciclovia. Onde ela estiver funcionando, ela será preservada e mantido. O programa é bom. Marginais. Quero deixar aqui mais uma vez claríssimo para você, para os internautas, para os que nos ouvem aqui. Na semana seguinte, mudam as velocidades nas marginais Tietê e Pinheiros, conforme o Código Nacional de Trânsito estabelece e permite 90, 70 e 60 km. Só não muda no dia seguinte, Joseval, porque você precisa obedecer o código de trocar a sinalização. E com relação aos radares, vai acabar a indústria da multa em São Paulo. Essa obsessão pela multa, 13 milhões e meio. Você que é ouvinte da Jovem Pan e está nos assistindo aqui pela internet, até julho, 13 milhões e meio de multas foram emitidas.
1,5 bilhão de reais de faturamento. Isso é uma obsessão, isso não é para proteger o cidadão, isso é para proteger o dinheiro da prefeitura. Esta obsessão e colocar Guarda Civil Metropolitana escondidinho em cima de viaduto e atrás de coluna vai acabar. O agente da Guarda Civil Metropolitana, Vila, vai para a rua para fazer o que já deveria fazer desde o início da gestão Fernando Haddad: vigiar, proteger as pessoas e proteger o patrimônio público, principalmente as escolas públicas municipais, os postos de saúde, os prontos-socorros, os hospitais e os bens públicos municipais. E essa alegação do prefeito, que a gente até discutiu aqui na segunda-feira, de que essa redução da velocidade levou à redução também dos mortos por acidentes de trânsito e tudo mais. O que o senhor diz? Com base em números da ONU. Esse é o Fernando Haddad. Ele usa a ONU, ele só usa, aliás, referências internacionais, né? Ele não usa as referências brasileiras, não existem. É a ONU, Organização Universal, Mundial. Vamos trabalhar aqui na realidade. As estradas, vamos citar aqui um exemplo próximo, as estradas estaduais. Nós tivemos uma redução de 11% de acidentes com vítimas fatais ou vítimas de acidentes nas estradas do estado de São Paulo. E não houve redução de velocidade em nenhuma delas. Houve instrução, orientação, sinalização. Então, estabelecer esta correlação de que o aumento dos limites de velocidade na marginal vai implicar em necessariamente o aumento de mortes é uma falácia. Isso não é verdade, Vera. Até porque no restante da cidade nós vamos manter as velocidades como estão e vamos analisar caso a caso, verificando onde elas precisam ser mantidas ou reavaliadas. Nas marginais vai mudar e vamos manter a sinalização e fazer, Vera, aquilo que a Prefeitura de São Paulo, na gestão do PT, não fez. Campanhas educativas na televisão e no rádio. São Paulo é uma cidade nacional. Foi aqui, as últimos 30 anos, as grandes mudanças políticas no Brasil passaram por São Paulo. Campanhas diretas já e mais recentemente a questão do impeachment. Tem muitas reformas que o novo presidente está propondo tal, e certamente isso as pessoas vão perguntar: o senhor é a favor da jornada de trabalho de 12 horas, por exemplo? O senhor é a favor da reforma da Previdência? Que postura o senhor, como prefeito, mesmo que isso não é feita, evidentemente, a prefeitura, mas é uma questão política, tem prefeito de São Paulo, quantos que concorreram ou que foram eleitos presidente da República, como Jânio Quadros, por exemplo, em 1960. Como é que fica? Que postura o senhor tem em relação a isso? Vila, você sabe como eu respeito você, eu não fujo a perguntas nem respostas, mas temas nacionais eu só vou me manifestar depois que eu fui eleito prefeito da cidade de São Paulo. Eu sei que vou poder contar com o seu voto, da Vera, do Tiago, do Josevaldo, quem está nos ouvindo, nos assistindo aqui agora. Mas eu vou me manifestar agora sobre temas da cidade. Eu acho que a população quer o debate sobre os temas da cidade de São Paulo, para resolver os problemas da saúde, da educação, da habitação popular, da geração de empregos e oportunidades, do transporte público. Nesses temas, conte comigo. Temas nacionais, pergunte ao Haddad. Ele que quer transformar a eleição municipal numa eleição nacional. Nós vamos agradecer a sua presença. Uma última perguntinha minha. O senhor vai para o segundo turno com quem? Com quem for. Eu respeito todos os candidatos. Com quem for. Respeito todos eles. Respeito a Marta, respeito a Haddad, o Russomano, a Luísa Erundina, o Major Olímpio e os demais também. Eu respeito. Aliás, o setor privado, José, ensina você a respeitar os seus concorrentes. Por menor que sejam, trate com respeito, porque amanhã ele pode ser grande e ficar no seu calcanhar. Com quem for, vamos disputar e quero, sem nenhuma arrogância, dizer a você: vamos ganhar, venceremos, seremos prefeito da cidade de São Paulo. E você que está nos escutando e está nos acompanhando aqui pela internet, se você confia naquilo que eu tenho colocado, na nossa proposta, vote em João Dória 45, pode confiar, vamos fazer uma boa gestão, uma gestão eficiente na cidade de São Paulo. Este é o cidadão João Agripino da Costa Dória Júnior, candidato a prefeito de São Paulo. Obrigado pela sua presença. Obrigado. Obrigado, Tiago. Obrigado, Vila. Obrigado, Vera. Obrigado, ouvintes e internautas. Bom, e só lembrando que amanhã teremos a entrevista do candidato Major Olímpio do Solidariedade, na sexta, Luísa Erundina do PSOL, na segunda-feira que vem, Celso Russomano do PRB, e lembrando que na última segunda recebemos Fernando Haddad do PT e ontem Marta Suplicy do PMDB.